Olá pessoal, hoje eu queria perguntar para você quantas pessoas milionárias e bilionárias existem nesse mundo? Quem são as pessoas mais ricas do mundo? Existem muitas pessoas que estão nessa condição hoje, mas isso é bom para elas? Não. Por quê? Essas pessoas, elas estão depositando a sua confiança na instabilidade das riquezas que eles possuem. E quando um, um prejuízo financeiro acontece, como naquela crise de 2008, por exemplo, porque naquele ano, naquela crise, um empresário alemão, que era um dos homens mais ricos da Alemanha, ele perdeu um pouco da sua fortuna. E o que ele fez? Ele perdeu um pouco. Ou seja, ele tinha ainda muito dinheiro, muita riqueza ainda. A riqueza que sobrou dava para ele viver muitos anos. Mas, como ele perdeu um pouco de sua fortuna, ele não aguentou o baque. Foi demais para ele. Foi a decepção na vida dele. E ele ficou tão desesperado com aquilo que acabou se suicidando. Esse foi o triste fim de um homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Pelo contrário, ele depositava a sua esperança na instabilidade da riqueza. Então, quando alguém vive assim, essa pessoa, quando a pessoa vive dominada pelas riquezas que tem, apegada, o coração se apega às riquezas, a ponto dela servir as riquezas. Quando uma crise financeira acontece e ela perde a sua fortuna, isso pode levá-la à morte, como foi o caso desse empresário alemão que eu citei aqui. Então, as pessoas mais ricas do mundo hoje, elas vivem em palácios, em mansões, elas desfrutam de todo o bem, de todo o conforto que a riqueza pode lhes dar. Eles têm os melhores alimentos, as melhores roupas, os melhores carros, aviões particulares. Eles podem fazer muitas viagens a hora que eles quiserem. Enfim, eles podem fazer muitas coisas, porque as riquezas que eles têm podem lhes proporcionar isso a hora que eles quiserem. Eu vi um vídeo uma vez, quando um cantor muito famoso, que eu não vou citar o nome aqui, mas quando ele entrava numa loja, ele era muito rico, famoso, rico. Quando ele entrava numa loja, ele só apontava para as coisas e dizia: eu quero 3 dessa, quero 2 dessa, quero 5 dessas, uma dessa, 3 dessa. E assim ia. E o vendedor atrás dele com um bloquinho ia anotando tudo para receber a sua... Como é que fala? A palavra é sua comissão. Aí o vendedor ia anotando tudo no bloquinho para receber a comissão de que aquele cantor estava comprando ali. Então, esse cantor morreu. Ele era muito rico, mas ele morreu, infelizmente. Não foi por causa da perda da riqueza, mas ele morreu por uma overdose de remédios. Enfim. Então, o que nós podemos entender disso? Que muitas das vezes esses ricos, esses milionários e bilionários que existem no mundo, eles só estão recebendo seus bens em vida, para aproveitar aqui, para curtir aqui. Só que quando eles vieram para o mundo, eles não trouxeram nada. E quando eles morrerem, não vão poder levar coisa alguma. Vai ficar tudo aí. As riquezas vão ficar. Então, essas pessoas, elas, infelizmente, vivem assim. Na maioria das vezes, essas pessoas são infelizes. Mas por terem riqueza e muita ostentação, elas
se mostram sorridentes, mas por dentro podem estar sangrando, podem estar sofrendo angústias, desespero na alma, enfim, muitas coisas que podem afligir qualquer pessoa, inclusive eles. Não pense que pelo fato deles serem ricos, milionários e bilionários, eles não passam por esses momentos. Passam sim. Então, essas pessoas, elas vivem assim. E isso não é bom. Não traz boas consequências. Não traz nenhuma vantagem. Porque elas só visam as coisas, elas só visam se preocupar com as coisas terrenas. Elas se envolvem demais em negócios desta vida. E a vida deles se reduz apenas a tudo que eles podem viver nesse mundo. E isso acontece com eles. Então, isso é algo que pode prejudicar eles sim no futuro. Depois da morte, para onde eles vão? Porque a maioria desses ricos, desses milionários, desses bilionários, a maioria deles não crê em Deus, não crê em Jesus. Eles apenas estão vivendo aqui sem Deus e sem esperança no mundo. E sem Deus, e viver sem Deus e sem esperança no mundo, não traz nenhum bom resultado na vida de ninguém. Essa é a realidade que eles vivem. Então, eu vou ler aqui um texto que retrata bem essa realidade. Esse texto está aqui no Evangelho segundo Lucas. Então está escrito assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Então, pessoal, esse homem era rico e ele se vestia, as roupas que ele usava eram feitas de púrpura e de linho finíssimo, que eram os tecidos mais caros daquela época. Só os ricos mesmo conseguiam comprar, porque era caro demais. E ele tinha púrpura e linho finíssimo. Essa era a qualidade das roupas que ele usava. E que todos os dias se regalava esplendidamente. É isso que os ricos fazem. Eles ostentam, eles se regalam, eles aproveitam, eles curtem. Eles podem aproveitar tudo o que a riqueza lhes proporciona. E podem lhe proporcionar, sim, muitas coisas que eles podem viver. É assim que acontece com os ricos. Aí ele continua dizendo aqui, ó. Havia também certo homem, mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Ou seja, em frente à casa desse rico havia um homem chamado Lázaro, que era um mendigo. E ele jazia à porta daquele. Estava quase morrendo na porta daquele rico, que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que se regalava esplendidamente. Aí continua o texto dizendo: e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Então, Lázaro, ele com fome, ele desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Possivelmente caía no chão. Ele queria se alimentar daquelas coisas que caíam no chão. E o rico, ao ver isso, fingia que nem via, digamos assim. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então, ele tinha pelo seu corpo úlceras, feridas, que os cães vinham lamber. Era isso que acontecia com esse mendigo. E o rico lá se regalando esplendidamente.
Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, quando ele estava vivo, ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Ele se regalava esplendidamente. Ele morava numa casa grande, bela. Tinha os melhores alimentos para comer, as melhores bebidas para beber. Ele poderia viajar para onde ele quisesse. Ele tinha todo o conforto que a riqueza lhe proporcionava. Mas isso tudo ele só teve em vida. Quando ele morreu, ele foi para o inferno. Então, no inferno, ele estava tão atormentado naquela chama que ele queria que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água para lhe refrescar a língua. Porque ele estava atormentado naquela chama. Bem diferente, a situação dele no inferno era bem diferente de quando ele estava em vida. Aí, a última parte aqui que eu quero dizer, essa é a parte mais importante de tudo aquilo que eu quero falar hoje. Está escrito assim: Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E o que eu quero dizer isso, e o que eu quero dizer hoje é isso. Eu quero reafirmar isso, que esse homem, ele recebeu os bens dele em vida, para ele aproveitar apenas na vida. E ele fez isso durante muitos anos, até o dia que ele morreu. E quando ele morreu, ele foi para o inferno. E Lázaro, que recebeu os males, agora estava confortado. E o rico estava em tormentos. Então, o que a gente pode entender disso? Vale a pena receber os bens em vida? Será que vale a pena receber os bens em vida? Será que os ricos do século XXI, para eles vale a pena receber os bens em vida? Eles aproveitarem tudo que esse mundo possa lhes proporcionar pela riqueza que eles têm? Será que vale a pena isso? Porque eles podem viajar, eles podem fazer muitas coisas, porque eles têm riqueza o suficiente para bancar isso tudo. Mas será que vale a pena receber os bens em vida, como aconteceu com esse homem aqui, com esse rico aqui? Com certeza não. Porque depois da morte, aí é que está o problema. Então, e o problema termina sempre em tormento. Essa era a realidade que esse rico estava vivendo após a sua morte. Terrível, terrível. Ele estava atormentado naquela chama, como ele mesmo disse aqui. Então, os ricos hoje, desse século XXI, será que vale apenas para cada um deles receberem apenas seus bens em vida? Ou será que é melhor eles abrirem mão de toda a riqueza? Abrir mão mesmo, de fato e verdade, se desapegar dessas riquezas e começarem a viver em Deus e depositar a sua confiança e esperança nele. Porque quando um homem rico, milionário, bilionário, faz de Deus a sua fortaleza, ele está seguro, ele está firme, ele está salvo. Então, isso é o que acontece com essas pessoas que fazem isso.
Quando a pessoa realmente crê em Deus, crê em Cristo Jesus sinceramente, elas começam a juntar tesouros nos céus e não a juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Então, a melhor coisa que os ricos, os milionários e os bilionários podem fazer hoje é não continuar recebendo seus bens em vida. É melhor eles começarem a viver em Deus, porque quando eles viverem em Deus, o próprio Deus irá supri-los. Ele vai fazer com que Deus vai fazer com que a glória dele seja suficiente para proporcionar, para prover coisas boas, para que a vida do homem possa ser uma vida saudável e perfeita. Então, isso é bom demais. Era isso que eu queria falar hoje a respeito disso. E eu espero que o que eu falei aqui possa servir para a vida de muitas pessoas hoje. Elas têm que entender isso. E quando elas tiverem essa compreensão, com certeza elas vão pensar a respeito disso e vão chegar à melhor conclusão possível, que as favoreça, que traga para elas um bom benefício, vindo direto da parte de Deus. Então, isso é o melhor que nós podemos fazer. Quando nós começamos a depositar a nossa esperança e a nossa vida em Deus, Ele será para sempre o nosso único tesouro do qual precisamos. Então é isso que eu queria falar hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.